Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, quinto encontro, Provérbios capítulo 2, versículo de 10 a 22. Podemos ouvir a nossa leitura em primeiro lugar. Diz: porque a sabedoria virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. A reflexão guardará você e o entendimento o protegerá, para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com perversidade, dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos, dos que se alegram com a prática do mal e se satisfazem com a perversidade, dos que seguem trilhas tortuosas e caminhos desviados. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira, a forasteira, que seduz com palavras, que abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu a aliança do seu Deus. A casa dela conduz para a morte, e suas trilhas levam para o reino das sombras. Os que entram aí não voltam mais e não alcançam as trilhas da vida. Por isso você seguirá o caminho dos bons e observarás as trilhas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os injustos, porém, serão expulsos da terra e os infiéis dela serão arrancados. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 10. Porque a sabedoria virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. Existe outro benefício da sabedoria: o discernimento, e com ele o conhecimento, para que se tenha uma vida prudente e reta. A habitação da sabedoria é uma reminiscência do novo pacto de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, isto é, de Jeremias. A aliança que eu farei com Israel, depois desses dias, é a seguinte, oráculo de Javé. Colocarei minha lei em seu peito e escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A sabedoria vem ao encontro do coração daquele que aprecia a Torá, a lei, fazendo que o conhecimento se torne agradável à alma, à vida. Apreciar a Torá e suas delícias só se obtém pelo esforço de tomar conhecimento no seu estudo e chegar à compreensão da lei. Faz lembrar uma coisa que Agostinho também falava, né? Conhecer para amar, e ao amar, a pessoa quer procurar o conhecimento. A partir de então, depois de todo o esforço de aprendizado, é que a lei penetra no coração e o ser humano pode se deleitar em possuí-la dentro. A lei do coração. A motivação e busca de todo esforço reside em nunca descansar enquanto não alcançar as delícias da Torá, para poder saboreá-la. Essa Torá pode ser colocada a palavra de Deus. Versículo 11. A reflexão guardará você e o conhecimento o protegerá. Depois que a sensatez entra no coração, dois personagens aparecem: a reflexão e o conhecimento. Essas duas realidades irão escoltar a busca da sabedoria. A reflexão é o conselho da sabedoria. É ela, a reflexão, que zela pela vida moral de um ser humano em assuntos que se referem ao bem e ao mal. Assim, pela reflexão, preserva o ser humano de não andar nas sendas tortuosas do mal.
segundo o conhecimento, que se refere ao que é falso e o verdadeiro, que distingue o que é reto ou sinuoso, distorcido, irá fazer com que o ser humano se afaste dos pensamentos errados e busque os princípios do conhecimento certos. Versículo 12. Para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com perversidade. Podemos colocar de fundo o Salmo sapiencial primeiro, visto que Javé protege o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Salmo, capítulo 1, versículo 6. Isto é, vão juntos o mau caminho e o ser humano que o segue, que perturba, perverte a norma reta, a lei, a palavra, seguindo um caminho tenebroso, visto que a pessoa que se desvia da fé distorce as palavras de Deus, da Torá, direcionando-a para o mal. Usa da palavra para o mal. Uma espécie também de um ateísmo prático. É o próprio ímpio, aquele que não tem, que não é pio. Ele conhece a palavra de Deus, ele sabe da vontade de Deus, mas age como se Deus não existisse e não se deixa ser incomodado por essa palavra. A sabedoria, acompanhada de discernimento e conhecimento, que não consente que a pessoa que traz a palavra de Deus dentro de si possa cair no mau caminho e falar com perversidade. Versículo 13. Os que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos. Ao deixar ser conduzido pela sabedoria, ajudado pela reflexão e conhecimento, o homem sábio que tem na palavra de Deus, a Torá, dentro do coração, jamais vai abandonar o caminho certo para seguir caminhos de trevas do erro. A metáfora das trevas significa o erro, pecado, errar o caminho. Daí vem a palavra pecar. Pecar significa errar o caminho. Assim, sem reflexão e conhecimento, o ser humano caminha para o caminho oposto à Torá, a heresia, o pecado. Segundo a Torá, as estradas e as trilhas para se chegar à sabedoria do coração são todas retas. Os mandamentos que vêm dos mandamentos principais, as estradas, conduzem em direção a Deus. Assim, aquele que faz o mal, tanto a estrada principal, os mandamentos, quanto as trilhas, que deveriam ser retas para o sábio, são trevas cobertas de toda a escuridão. Versículo 14. Os que se alegram com a prática do mal e satisfazem com a perversidade. O homem que segue o mau caminho, sentem alegria em agir mal. Agir mal também traz um prazer. Como se faz o mal, que causa esse prazer, essa alegria, devido ao grau altíssimo de maldade, teimosia em permanecer e praticar o mal. Também o mal produz prazer. Mas a busca de Deus também procura um prazer que destrói, um prazer que edifica e dá sentido à vida. Existem atitudes diferentes entre aqueles que seguem a sabedoria, daqueles que aprendem no coração, na retribuição divina, existem atitudes diferentes daqueles que seguem a sabedoria, daqueles que aprendem no coração, na retribuição divina, que evitam cair no erro, no pecado, daqueles que se alegram com o mal. A pessoa que peca por desejo, paixão, inclinando ao pecado, devido a uma fraqueza moral, enche-se de remorso depois de ter errado. Mas aqueles que são fiéis,
mas aqueles que são infiéis, no caso os hereges, se alegram em fazer mal, pervertendo a verdade por meio de pensamentos e palavras. Então, as pessoas que fazem mal também se alegram com o mal, né? Mas eles pervertem a verdade e justificam essa verdade através de pensamentos e palavras. Eles querem persuadir de que o que eles estão fazendo é certo, embora seja totalmente errado. Então, eles semeiam dúvidas para poder, entre aspas, convencer os outros das suas certezas, mas são certezas do mal, não do bem. Ora, quando o ímpio cai em desgraça, né, a pessoa, então, quando o pio, a pessoa íntegra, cai em desgraça, o perverso se alegra com a desgraça do íntegro, né? E usa desse argumento para reforçar a sua descrença na providência. São pessoas que se alegram com a dor do justo observante da lei, isto é, aquele que teme a Deus. Então, o mal sofrido pelos outros é sinal da alegria do injusto. Totalmente contrário daquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 10, se não me engano, 12. Capítulo 12. Alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. Isto é, a alegria do outro deveria ser nossa alegria. O sofrimento do outro deveria ser o nosso sofrimento. Essa solidariedade. Só que, ao contrário, o ímpio sente prazer na dor do outro. Versículo 15. Dos que seguem trilhas tortuosas e caminhos desviados. A pessoa de má conduta, que tem propósitos perversos, segue em caminhos não retos. Os mandamentos da palavra de Deus, da Torá. Caminhos que não conduzem a Deus. Seus caminhos têm o propósito de se alegrar com a dor do justo e de negar a Deus na sua providência. Versículo 16. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira, a forasteira que seduz com palavras. Mulher estrangeira é uma mulher casada que despreza a aliança conjugal e rompe a aliança com Deus. As mulheres, quando casavam com judeus, traziam seus deuses e o culto destes deuses. Eram mulheres etnicamente estranhas ao povo de Israel e responsáveis pelos desvios introduzidos em sua religião. Daqui podemos ver esta mulher como símbolo do culto da fertilidade, tratando tanto da idolatria como do adultério. Nós podemos ver esse tema no início da profecia de Oséias. Assim, essa mulher, metáfora, significa a rejeição do jugo de todos os mandamentos. É uma metáfora aqui. Versículo 17. Que abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu a aliança de seu Deus. A aliança não se trata de um contrato jurídico entre os esposos, isto é, a aliança matrimonial. Este contrato era protegido por Deus e tem valor religioso. O casamento era símbolo da aliança de Deus com o povo eleito, Israel. Podemos ver isto na profecia de Oséias, capítulo 2, versículo 20 a 22. A prática de adultério era abandonar a lei, isto é, a idolatria, e o rompimento entre o homem e a mulher. O companheiro da juventude faz referência a Deus e seu povo. Deus é o primeiro esposo, a quem o povo deve fidelidade. Em relação ao marido, o adultério era ferir também o direito de propriedade do marido, como Deus é o Senhor e tem direito de esposo para com Israel.
Assim, neste livro, a heresia vem representada pela mulher estrangeira, que ao trazer seus deuses para o matrimônio, faz com que pessoas abandonem Javé para seguir outros deuses. O mal da heresia rompe com a aliança de Deus com seu povo, e coloca em risco a sobrevivência deste próprio povo. Versículo 18. A casa dela conduz para a morte, suas trilhas levam para o reino das sombras. A casa dela. Algumas variantes trazem, ao invés de casa, seus trilhos. A casa da mulher estrangeira, isto é, os trilhos da mulher estrangeira, é símbolo do caminho para a mansão dos mortos, o Sheol. Assim, os que não buscam a sabedoria, os homens perversos, os hereges, vêm para a casa da estrangeira, que abandonou o marido da juventude, e cairão sendo conduzidos para a morte. A vivência da Torá, a lei, guarda o sábio da morte. Aquele que se encontra nesta casa afundará. Os que negligenciarem o caminho do bem, ficarão abandonados, sem nenhum suporte, então, para a vida. Versículo 19. Os que entram aí não voltam mais e não alcançam as trilhas da vida. A casa da vida. Continua aqui a inspiração do Salmo 1, Salmo sapiencial. O caminho da vida e o caminho da morte. A Didaqué fazia essa distinção. A Didaqué era um catecismo da Igreja de Antioquia. Ele fala do capítulo 1 ao capítulo 6. Bem também nós encontramos na carta de Barnabé, que faz a distinção dos dois caminhos. É um tema de sabedoria. Ao criar uma vida de intimidade com a mulher estrangeira, sua casa, o homem terá dificuldade de se afastar da mulher. Ele não alcançará o caminho da vida, visto que, ao se unir à heresia, aqui simbolizada a mulher estrangeira, do pensamento estrangeiro, do pensamento que não faz parte da estrutura do pensamento judaico, isto é, no caso do helenismo, que é um pensamento diferente daquele que Israel pegava, Então, nós vamos ver que, ao se unir à heresia, às ideias contrárias àquilo que o judaísmo professa, com muita dificuldade, eles voltarão ao judaísmo, porque foram contaminados por essa ideologia, essa heresia, essa idolatria. Pois quem se converte a adorar outros deuses, simbolizado ao culto dos deuses e a outros pensamentos, que não aqueles que brotam da concepção de Javé, de Israel, com seu Deus, então essas pessoas não irão se arrepender e não atingirão as trilhas da vida. Mesmo que um dia venham a se arrepender da idolatria, de seguir outros caminhos, dos maus, dos hereges, terão que fazer grandes esforços a fim de vencer a tentação, mas morrerão devido a esta luta, onde o mal se torna mais forte, visto que os caminhos, as sendas tortuosas do mal, esses caminhos não conduzem o ser humano à vida, pois foram contaminados pela heresia. É muito difícil quando a pessoa entrou no erro, ela ter que voltar de novo para poder refazer a sua vida, uma conversão. Ela vai gastar um monte de energia para poder fazer isto. E mesmo assim vai ficar aquele vestígio daquela tentação que voltará sempre para que ela volte ao caminho que ela antes seguia. Há uma luta, uma agonia, uma luta constante de uma realidade que ela não teria que fazer se ela não tivesse seguido as sendas do mal. Versículo 20. Por isso você seguirá o caminho dos bons e observará as trilhas dos justos. O
caminho dos bons se aprende com a Torá, com a palavra de Deus, que conduz ao temor de Deus. Assim, as trilhas dos justos correspondem às observâncias dos mandamentos, da palavra. Só a sabedoria é capaz de conduzir este homem ao bom caminho. O caminho da vida é longo, e só por meio da boa conduta é que se pode percorrê-lo. Assim se descobre que o caminho da vida, o objeto da sabedoria, é a bondade, justiça, recompensa, a continuação da vida na terra. Assim, o caminho dos bons se refere à trilha de compaixão, benevolência para com o outro, enquanto a trilha dos justos são caminhos flexíveis, abertos ao apelo das necessidades do outro. Assim se torna uma dupla realidade, compaixão e benevolência, de um lado, de outro, abertura à necessidade do próximo. Versículo 21. Porque os retos habitaram a terra, os íntegros permanecerão nela. Os judeus vê aqui a evocação da terra. Que terra? A terra dos patriarcas, dos pais, das promessas, essas promessas que foram dadas ao povo de Israel. Pode-se também evocar a esperança messiânica. Vemos aqui transferir para o plano da retribuição moral pessoal o que foi dado como garantias à fidelidade de todo Israel, onde o ser humano se torna participante em sua vida pessoal. Os retos habitarão a terra, e os perfeitos nela viverão. Já Jesus afirma, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Versículo 22. Os injustos, porém, serão expulsos da terra, os infiéis dela, isto é, da terra, serão arrancados. Existe uma distinção substancial entre o destino final dos retos e íntegros, do destino final dos injustos e infiéis. Enquanto os primeiros habitarão a terra e nela permanecerão, os segundos, os injustos e infiéis, serão dela expulsos, serão arrancados dessa terra prometida. O ser arrancado da terra significa morrer. Então, é um tratado de vida espiritual, esse livro dos Provérbios, que é conquistado através da busca da sabedoria e através de uma vida moral reta e justa. Então, essa exigência da consciência moral, da formação da consciência moral, é que nós vamos ver está sendo tratado nesse livro dos Provérbios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.